diz assim, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram a ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Assente-se, por gentileza. Eu tenho certeza, queridos, que se nós saímos da nossa casa, viemos até aqui essa noite, nos reunimos aqui para orar, para clamar a Deus por milagres, pela intervenção de Deus em alguma área da nossa vida, ou na vida de um ente querido, de um amigo, enfim, se nós saímos das nossas casas e estamos aqui, é porque nós cremos na realidade dos milagres. Eu não gostaria essa noite, e também não acho que seja adequado até para essa noite, tentar convencer você de que milagres acontecem. Você já sabe que eles acontecem. Você acredita que eles podem acontecer. Senão você não estaria aqui. O que eu gostaria de fazer essa noite, de falar essa noite com você a respeito dos milagres, não é tanto a ideia de dizer que milagres acontecem, mas sim quais milagres você pode experimentar na sua vida. Que tipo de milagres Deus opera, pode operar e quer operar nas nossas vidas. Que tipo de milagres Deus está operando nessa passagem que nós lemos? Que tipo de milagres Deus está operando, quer operar e vai operar na nossa vida? Eu vejo nesse momento a necessidade de falar com você sobre talvez esses 3 tipos de milagres que a gente acabou de ler nesse texto. Jesus está se aproximando do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Ele está ensinando as multidões. E quando ele estava ensinando as multidões, havia ali no Mar da Galileia toda uma atividade pesqueira. A pesca era a principal atividade econômica naqueles tempos. E haviam pescadores ali, e Jesus ensinando as multidões, e as multidões se aproximavam cada vez mais de Jesus, porque as coisas que Jesus ensinava eram coisas que aqueles homens nunca tinham ouvido, eram coisas maravilhosas. Jesus tinha para aquelas pessoas uma proposta de vida, um estilo de vida que elas nunca tinham sequer experimentado. E as multidões então se aproximavam de Jesus para ouvir, para não perder nada daquilo que Jesus estava falando. Acontece então que quando Jesus mira um daqueles pescadores, olha um daqueles pescadores, Jesus sobe no barco dele. O barco era o de Simão Pedro. E depois que Jesus sobe no barco de Simão, Jesus fala assim: Simão, afasta esse barco. Afasta um pouco esse barco da praia, da margem, e vamos um pouquinho mais para dentro do lago, porque eu vou usar o seu barco para falar com as multidões. Eu vou usar o seu barco, Simão, para ensinar as multidões. Eu vou ficar de dentro da água, ninguém vai ficar me apertando, eu vou falar e todo mundo vai poder me ouvir. Queridos, quero perguntar para você uma coisa.
O que você acha que Jesus está fazendo naquele momento, quando ele pede a Simão o seu barco? Naquele momento, Jesus está fazendo um milagre. Um milagre. Jesus está fazendo um milagre através da vida de Simão. Jesus está usando o barco de Simão, Jesus está usando algo que é propriedade de Simão, para quê? Para abençoar outras pessoas. Esse é o primeiro tipo de milagre que eu e você podemos vivenciar e creio que vivenciaremos. É o milagre que Deus faz através da nossa vida, usando a nossa vida. É o milagre que Deus faz usando aquilo que Ele nos deu para abençoar outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando de repente você chega perto de uma pessoa, por exemplo, você chega perto do pastor Ferreira e diz assim: pastor Ferreira, eu tenho R$10 e eu gostaria que o senhor, de dar esses R$10 para o senhor investir no missionário. Baixa a mão. Aliás, pode levantar a mão. Eu quero que o senhor pegue esses R$10 e abençoe a vida de alguém, pastor Ferreira. Tome. Nós temos uma visão muito limitada. Porque para a gente, querido, é só R$10. Agora tem uma pessoa lá do outro lado, dizendo assim: Deus, eu preciso tanto de R$10. Senhor, faça um milagre e me dê R$10. E aí o pastor Ferreira andando encontra de repente com uma pessoa e fala assim: olha, eu senti de te abençoar com R$10. E é exatamente a pessoa que está clamando por esses R$10. Para você, para mim e para você, no nosso entendimento tão pequeno, a gente só deu R$10. Mas para o plano dos céus, para a visão de Deus, não é só alguém que está dando R$10, é alguém que está sendo canal de um milagre. Deus quer usar a sua vida e operar milagres através da sua vida. Por que isso aqui é um milagre? Gente, sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava ensinando para as multidões. Que multidões eram essas? Multidões oprimidas, pessoas endemoninhadas, pessoas sem esperança, pessoas sem noção de futuro, pessoas vivendo debaixo do jugo da religião. E Jesus faz o quê? Conta com o barco de Simão para poder então abençoar essas pessoas, para poder mudar o destino dessas pessoas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você começou um relacionamento com um Deus que quer usar a sua vida, usar aquilo que Ele está te dando para mudar para sempre a vida das pessoas. Deus quer usar a sua vida como instrumento para mudar o destino de muitas pessoas. Quem sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem sabe, querido, as nossas ofertas, nós temos uma visão tão pequena, mas quem sabe um valor que nós investimos, um valor que nós ofertamos, vai ser um instrumento que Deus vai usar para mudar o destino de alguém, a história de alguém. Então o primeiro tipo de milagre que eu e você precisamos identificar nesse texto e vivenciar é um milagre que Deus faz através de nós. Seja um instrumento de milagre para a sua família. Seja um instrumento de milagre para os seus colegas de trabalho. Seja um instrumento de milagre para aquelas pessoas com as quais você se encontra e estão passando por necessidades e privações. Você olha para aquela pessoa lá no seu trabalho, por exemplo, e vê que aquela pessoa lá no seu trabalho, de repente, já aconteceu comigo, pastor. Já aconteceu comigo. Eu vejo que aquela pessoa lá no trabalho nunca tinha coragem de almoçar conosco. Vamos almoçar em tal lugar. E aquela pessoa nunca tinha coragem de almoçar conosco. Não, eu não vou não, eu vou ficar por aqui, eu vou almoçar lá em outro lugar. E nós fomos descobrir que aquela pessoa não tinha recursos para almoçar. O vale-refeição ela precisava usar para fazer compras, porque o orçamento tinha ficado comprometido. Talvez isso esteja acontecendo no seu ambiente de trabalho. E você pode ser um instrumento de milagre na vida dessa pessoa e dizer assim: olha, não me interessa por quê.
Não me interessa qual que é o problema que você está passando. Eu vou abençoar você. Deus vai usar a minha vida para fazer um milagre todo dia na sua vida na hora do almoço. Quantos essa noite querem se colocar à disposição de Deus para ser um instrumento de milagres? Seja esse instrumento de milagres. Deus quer fazer milagres através da sua vida. Tem um segundo tipo de milagre aqui. Tem um segundo tipo de milagre. É o milagre que Jesus está operando, não mais através da vida de Simão, mas sim em favor da vida de Simão. Logo depois que Jesus termina a sua pregação, ele diz a Simão: Simão, afasta um pouco o barco ainda mais e lança suas redes. Você lembra do texto que nós lemos? Simão diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira e deu tudo errado. E Jesus diz, ele diz: mas já que o Senhor está mandando, eu vou pescar. Eles lançam as redes. E quando eles vão puxar aquelas redes, elas pesam. Deus, por meio do seu Filho, opera um milagre. E aquela quantidade gigantesca de peixe é puxada para dentro dos barcos, a ponto de os barcos quase afundarem de tanto peixe. Queridos, aquele peixe não era simbólico não, aquele peixe era dinheiro. Era sustento na vida e na mesa de Simão e de todos os pescadores que estavam com eles. Jesus não estava apenas fazendo um milagre através da vida de Simão, mas Jesus também estava fazendo um milagre em favor da vida de Simão. E aí eu preciso dizer a você, nós podemos desfrutar desses milagres também. Nós podemos desfrutar dessas realidades improváveis, desses momentos em que nós olhamos para os cenários, olhamos para as circunstâncias e nós dizemos: é impossível tirar peixe daqui. É impossível conseguir o sustento daqui. É impossível encontrar qualquer tipo de recurso, de alegria ou de satisfação aqui. Esse casamento não vai me dar mais alegria. É impossível conviver com esse homem. É impossível conviver com essa mulher. Este ramo nunca mais vai se recuperar, esse ramo da economia. A minha empresa nunca mais vai se recuperar. É impossível eu viver disso e sustentar minha família disso. Mas Jesus não quer apenas fazer milagres através da sua vida. Ele quer fazer também milagres em prol da sua vida. E é exatamente quando nós nos encontramos nesse ambiente de improbabilidade, nesse ambiente em que o diagnóstico é o quê? Não dá mais jeito. É exatamente aí, no momento em que lançamos mão de todos os nossos recursos, no momento em que terminamos uma noite inteira de pescaria frustrada, que o poder maravilhoso de Jesus Cristo entra em cena e opera milagres, não apenas através de nós, através da nossa vida, mas em prol da nossa vida. Em prol da nossa vida. Essa é uma realidade de milagres que nós podemos e vamos desfrutar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos aqui querem ver Jesus fazendo milagres em prol da sua vida? Amém? Existe aí, queridos, uma outra categoria, um outro tipo de milagre que Jesus está fazendo. Jesus, quando manda Simão lançar aquelas redes, escuta Simão dizendo para ele assim: mestre, nós pescamos a noite inteira. Simão chama Jesus de mestre. Depois que Simão recolhe aqueles peixes e vê tudo aquilo, Simão olha para Jesus e diz assim: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou muito pecador. Entre os versículos 5 e 7, existe uma mudança. A maneira como Simão trata Jesus.
Jesus quer fazer um milagre através da sua vida. Jesus quer fazer milagres na sua vida. E Jesus quer fazer milagres em prol da sua vida. Eu vou repetir. O primeiro que nós lemos é Jesus fazendo milagres através de Simão. O segundo que nós falamos é Jesus fazendo milagres em prol da vida de Simão. E o terceiro é Jesus fazendo milagre na vida de Simão. Qual é o maior milagre que Jesus poderia fazer na vida de Simão? É mudar a perspectiva de Simão acerca de quem Jesus é. Se Simão antes chamava Jesus de mestre, Simão agora estava chamando Jesus de quê? De Senhor. Senhor. Aquele que governa sobre todas as circunstâncias, aquele que governa sobre a minha vida, aquele que governa sobre o barco, aquele que governa sobre as multidões, aquele que governa sobre o mar, aquele que governa sobre os peixes, sobre as redes, sobre absolutamente tudo. Jesus é Senhor. Nós entramos num processo, queridos, de busca da provisão de Deus. Você entrou num processo, eu entrei num processo de busca com Deus, e que Deus está fazendo milagres na nossa vida. Todas as noites, todas as reuniões, todos os cultos, existem pessoas com testemunhos para contar. Agora, qual é o maior milagre que Jesus quer fazer em nós? Jesus quer fazer um milagre de mudar completamente a maneira como eu e você enxergamos Ele. Sabe por quê? Porque para muitos de nós, Jesus é um sujeito, e muitas pessoas estão por aí assim, Jesus é um sujeito que fala coisas legais. Jesus é alguém que tem assim um papo sobre paz e amor, bem legal. Não, Jesus é praticamente uma fada. Jesus é tão sereno. Queridos, o maior milagre e a mudança mais profunda que eu e você podemos experimentar é a mudança que Jesus faz em nós, a tal ponto que a gente diz assim: não, Jesus não é apenas um cara que fala coisas legais. Jesus não é apenas um cara para quem eu vou recorrer quando eu estiver precisando. Jesus não é apenas um sujeito de quem eles falam lá na igreja. Não, Jesus não é um cara a respeito de quem eu ouço toda quinta-feira, ou todo domingo, ou todo sábado. Jesus é o Senhor da minha vida. Não é que eu me encontro com Jesus domingo, não é que eu me encontro com Jesus na quinta. Eu encontro com Jesus todo dia, toda hora. Eu respiro Jesus, eu amo Jesus. Jesus é a minha referência. Quando eu estou lavando louça por causa de Jesus, porque eu amo a Jesus. Quando eu estou no trabalho, eu estou lá no trabalho querendo agradar o meu chefe. Sim, querendo agradar o meu chefe, mas mais do que o meu chefe, eu estou querendo agradar a Jesus, porque tudo que eu faço é para Jesus, porque Jesus não é apenas mestre, Jesus é Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que é importante a gente experimentar esses 3 níveis, ou essas 3 realidades de milagres? Jesus trabalhando e operando milagres através de nós, Jesus operando milagres em nosso favor, e Jesus operando milagres no nosso ser. Sabe por quê, gente? Porque tem um monte de gente por aí que passou, digamos assim, que experimentou Jesus fazendo milagres através da sua vida. Tem um monte de gente por aí que foi usado por Jesus para abençoar outros. Sabia disso? Tem um monte de gente por aí que Jesus operou grandes milagres na sua vida. Cura, restaurou a empresa, restaurou o casamento e tudo mais. Mas sabe o que aconteceu com essas pessoas? Quero que você preste atenção em mim, por gentileza. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas experimentaram os milagres de Jesus, mas não experimentaram a pessoa de Jesus. Já pensou, pastor Ferreira, se todas as pessoas
todas as pessoas, são 10 anos de Noite da Vitória? Já pensou se todas as pessoas que foram usadas por Jesus aqui dentro, na Noite da Vitória, todas as pessoas que receberam provisão de Deus na Noite da Vitória, se todas essas pessoas tivessem permanecido fiéis a Deus, a gente ia ter que fazer Noite da Vitória lá na Vila Germânica. Lá na Vila Germânica. Querido, não passe por uma experiência incompleta com Jesus. Jesus quer trabalhar através da sua vida, Jesus quer trabalhar em prol da sua vida e Jesus quer trabalhar na sua vida. E sabe por que Jesus precisa trabalhar na sua vida? Para concluir, eu quero pensar com você no desfecho dessa história que nós lemos. Depois que Simão tem uma mudança de perspectiva a respeito de Jesus, e ele fica com muito medo porque ele reconhece o pecado dele, Jesus fala assim: Simão, não tenha medo, porque de agora em diante você vai ser, sabe o que, Simão? Pescador de homens. Simão, eu quero usar você na minha obra. Eu tenho um projeto maior para você, Simão. Você vai ser pescador de homens. Queridos, a mudança na vida de Simão havia sido tão profunda. A experiência de Simão com o Jesus Cristo que opera milagres foi tão profunda, que o versículo 11 diz que depois que o Simão recebeu esse convite de Jesus, larga tudo e me segue, você vai ser pescador de homens. O que o Simão fez, gente? Simão e os amigos dele. Olha aí na sua Bíblia no versículo 11. O versículo 11 diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Aqueles milagres que Jesus fez na vida de Simão geraram um impacto tão grande na vida dele, tão grande, que ele não teve problema em deixar tudo para trás para seguir a Jesus. Sabe por que você precisa experimentar esses 3 níveis de milagres? Porque se você não experimentar esses 3 níveis de milagres através da sua vida, em prol da sua vida e na sua vida, você não consegue experimentar de verdade o milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que Simão deixou esse barco e esses peixes para trás? Sabe por quê? Porque depois que Jesus gerou uma obra na vida dele, aí sim é que ele entendeu qual que era o lugar daquele barco. Aí é que ele entendeu o que significava ser dono daqueles barcos. Porque deixa eu dizer uma coisa. Você não é dono de uma coisa. Você não é dono de uma coisa enquanto você não tem coragem de se desapegar daquela coisa. Olha aqui para mim, vou dizer de novo. Enquanto eu gostar desse telefone aqui, ao ponto de não ter coragem de dar ele para o pastor Ferreira, esse telefone não é meu, eu é que sou dele. A partir do momento em que eu escuto Deus falando comigo assim: Linderson, dá o telefone para o pastor Ferreira, e eu me apego àquele telefone não é meu, eu é que sou dele, eu é que sou escravo dele. Agora, se Deus olhar para o meu coração, presta aqui, pastor, tem que usar por causa da mensagem. Agora olha aqui para mim, para a gente concluir. Agora, se Jesus fizer uma obra, um milagre, através de mim, em meu favor, e na maneira como eu o vejo,
se eu experimentar esses níveis de milagre, o dia que Deus falar comigo assim, Linderson, dá o telefone para o pastor Ferreira, eu vou dar sem o menor problema. Eu vou dar sem o menor problema, sabe por quê? Porque eu sei que o Deus que trouxe esse telefone até mim, e que mandou que eu desse esse telefone para o pastor, esse Deus vai providenciar tantos telefones quanto eu necessitar. Entende isso? É só depois que eu experimento esses níveis de milagre, que eu me coloco numa condição favorável, adequada para ser um canal de bênçãos. E o negócio, gente, deixa eu dizer para vocês, o negócio é, à medida que bênçãos saem da minha vida, mais bênçãos chegam até a minha vida. À medida que eu sou liberal, eu estou sendo provido. Provisão é uma coisa que somente quem é liberal experimenta. Deus não chamou ninguém para ser reservatório de bênçãos. Quando nós experimentamos essa consciência, Jesus opera através de mim, Jesus opera em prol da minha vida, e Jesus opera na minha vida. Nós nos encontramos numa condição adequada de ser um canal de milagres, um canal de bênçãos. Bênçãos vão e bênçãos vêm, bênçãos vão e bênçãos vêm, para a glória do Senhor Jesus. É por isso, é por causa desse amém, que eu senti que eu não precisava provar para você que milagres existem e que milagres acontecem. Por que você sabe que milagres acontecem? É por causa desse amém e dessa coisa que o Espírito Santo está fazendo na sua vida agora, que eu senti que nós precisávamos falar sobre essas 3 diferentes realidades de milagres. Milagres através de mim, milagres em prol da minha vida, e milagres na minha vida. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus.